Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta segunda-feira, quase início da noite de segunda-feira, e eu queria falar com vocês a respeito do Santos, da preparação para o jogo contra o São Paulo, que vai acontecer na noite desta quarta-feira, 7h30 da noite, hein? Anotem aí, 7h30 da noite de quarta-feira, jogo importante para o Santos, porque vai ser o último clássico que o Santos vai jogar nessa fase de classificação. Vamos confirmar aqui o horário? Santos e São Paulo, exatamente, quarta-feira, às 7h30 da noite. Queria falar sobre o time, queria falar com vocês também a respeito de uma solução para esses problemas que o Santos vem encontrando nas beiradas do campo. Eu fiz uma pergunta ao Carille, ele gentilmente me respondeu, e eu contei, que, evidentemente, com o apoio da assessoria de imprensa do Santos, através do Fábio Maradei, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes queria pedir, se inscrevam no canal, dê o joinha, que é o like, e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo, tá? Cumprindo essas 3 etapas, vocês vão ajudar bastante esse canal a crescer. Pessoal, é o seguinte, o jogo é contra o São Paulo, é o último clássico que o Santos vai fazer nessa fase de classificação. Perdeu o Palmeiras 2-1, venceu o Corinthians 1-0 e agora vai jogar com o São Paulo no Morumbi. Então a gente tem de 3 clássicos, 2 fora e apenas 1 como mandante. Ah, isso não é justo, alguém vai falar. Mas isso aí a federação já deixou claro. Ela leva em consideração a participação do time no campeonato passado. Se ele foi mal, como é o caso do Santos, ele vai ter direito a fazer um jogo em casa. Se ele for bem, que é o que está acontecendo agora, no Campeonato Paulista do ano que vem, o Santos fará 2 jogos como mandante, entendeu? Então não tem nada de perseguição, nada disso, faz parte da regra do jogo. Para esse jogo, o Casares deve voltar. O Felipe Jonathan deve ir para o banco de reservas. No entanto, o Juliano não volta. Outro que volta também é o Furque, também vai estar à disposição. E o Juliano não volta e, lamentavelmente, o Souza, o menino da base, que fez uma copinha muito boa e que entrou muito bem no jogo de ontem contra o Mirassol, inclusive participou do segundo gol, é dele o cruzamento, o Otero tenta chutar, pega a mão na bola e no caminho o Bigode desvia de cabeça e faz o segundo gol do Santos. Lamentavelmente, o menino teve uma lesão muscular e já vai começar a fazer o tratamento essa semana. E lesão muscular, meu companheiro, você pode ter certeza, no mínimo 20 dias, no mínimo de 20 a 30 dias, uma pena. Porque vinha sendo uma ótima alternativa ali para o Felipe Jonathan, porque o Kevson está afastado em função da lesão gravíssima que ele teve no joelho, e o Jorge já era uma caçapa cantada, né? Todo mundo sabia disso, né? Ele não joga, gente, ele não joga. Eu falei isso aqui várias vezes, todo mundo falou, eu não sei porque é que o Marcelo Teixeira fez esse acordo com o Palmeiras. Mas, de qualquer maneira, o Santos não pagou nada por ele, nem vai pagar de salário. Ótimo, inclusive já cogitou a possibilidade de devolver o Jorge ao Palmeiras, porque ele não apresenta recuperação, evolução na sua recuperação. Então é uma pena que o Souza se machuca, é uma pena, porque ele poderia continuar sendo alternativa para o Carille, e nessa fase de classificação ele poderia entrando aos pouquinhos e amadurecendo, ganhando casca. Então o Souza não joga. Então Souza de fora, principalmente o Juliano não volta, retorno no Santos, Furque, Casares e Felipe Jonathan. Furque e Casares devem ir para o jogo. O Felipe Jonathan deve ficar no banco de reservas. E por que isso vai acontecer? Porque o Rainer vem jogando muito bem na lateral esquerda improvisado. Fez inclusive o primeiro gol do Santos contra o Mirassol. Não há motivo nenhum para ele deixar o time. Então ele deve continuar. Mas aí é que entra a jogada. Quando o Felipe Jonathan estiver bem, o que é que vai acontecer? O que é que, aliás, pode acontecer? Eu fiz uma pergunta para o Carille a respeito disso. Falei, Carille, não poderia de repente passar o Rainer para o lado direito, avançado, à frente do Aderlan, já que os pontas do Santos, principalmente do lado direito, não estão rendendo, nem Marcelinho nem Pedrinho? Vejam o que o Carille respondeu. Fala, Sormani, tudo bem? Cara, é o seguinte, a gente sabe que ele já jogou nessa posição em outros clubes e tá passando pela nossa cabeça sim, tá? No momento não dá para pensar nisso, né, que eu tô com o Felipe machucado
E o menino se machucou ontem, o Souza, né? Então, a princípio, eu devo continuar com ele ali, né? Mas é uma possibilidade essa possibilidade existe sim de em algum momento usar ele mais à frente, porque ele já jogou em outros clubes ali, né? Valeu, um abraço, tchau, tchau. Então, pessoal, tá aí. Existe essa possibilidade. Carille está pensando em colocar o Rainer, segundo ele mesmo disse, o Rainer já atuou em outros times nessa função, colocar ali um pouquinho adiante, na frente, né, do Aderlan, fazendo o jogador de beirada ou ponta pelo lado direito. Ele tem velocidade, ele tem drible, ele chega no fundo e cruza muito bem, ele corta para o meio, pode bater de perna esquerda. E a gente tem notado que os jogadores que o Santos tem para a posição, no caso do Pedrinho e do Marcelinho, são jogadores que não estão rendendo. Infelizmente, até esse momento, eles não deram o ar da graça nos jogos do Santos. Não deram. E ao contrário, o Rainer, quando teve a sua oportunidade como lateral esquerdo, improvisado que foi por conta da lesão do Felipe Jonathan, ele soube aproveitar. Tanto que muita gente está dizendo o seguinte, olha, do jeito que está, o Felipe Jonathan não pode voltar, não tem lugar no time. Não tem lugar, porque o Rainer está jogando super bem. Ontem ele fez o gol da vitória. Da vitória não, o primeiro gol do Santos no empate contra o Mirassol no interior de São Paulo. Tem jogado muito bem. Tem jogado muito bem. E ele tem essa vocação ofensiva maior do que o Aderlan. O Aderlan é um jogador mais de posicionamento, de resguardo defensivo, chega no ataque também, claro que chega e com qualidade, mas a vocação ofensiva do Rainer é muito maior. É muito maior. E outra coisa, quando você não tem a posse de bola e o lateral adversário é um lateral que apoia bastante, o Rainer é um jogador da posição, ele é um lateral. Então ele pode perfeitamente fazer essa função de cobertura do lateral que o Pedrinho mostra-se com dificuldade para fazer, e o Marcelinho também. Então você pega um jogador como o Piquerez, vamos supor que o Santos enfrente o Palmeiras, né? Você vai jogar contra o Palmeiras. O Piquerez é um jogador que ataca muito. O Rainer é um jogador que vai saber fazer essa marcação. Ele vai saber fazer essa marcação. Entendeu? Sem contar, volto a dizer, nos dotes ofensivos que ele possui. Eu acho que seria muito interessante e o Carille está pensando nisso. Quem sabe no futuro a gente não venha a ter o seguinte, olha, já que o Guilherme também não está rendendo bem do lado esquerdo, hein? A gente pode ter um ataque com o Rainer, Furk e o Otero no lado esquerdo. E o Otero. Pode ser uma solução também. Entendeu? Fica faltando aí no centroavante, porque até agora, Furk, Bigode e principalmente o Morelos, até agora nada. Lamentavelmente. Mas é isso, pessoal. Vamos pensar no jogo rapidinho, falar rapidinho no jogo desta quarta-feira contra São Paulo, 7h30 da noite no Morumbi. Vamos lá? O Casares deve voltar, o Felipe Jonathan deve ficar à disposição também do Carille e o Joaquim cumpriu suspensão automática. São 3 retornos. Em compensação, o Juliano não volta. Tem o Furk também. 4 retornos. 4 retornos. Tá? Então, Casares, Felipe Jonathan, Furk, que vem de lesão, mais o Joaquim, que cumpriu suspensão, 4. Em compensação, o Juliano não joga. Mais um jogo, ele vai ficar lá de fora. Tem que recuperar bem o Juliano, porque ele é peça importante dentro dessa escalada do Santos nessa temporada de 2024. E o Souza, o menino que entrou muito bem no jogo contra o Mirassol, inclusive é dele a jogada que origina o segundo gol do Santos, ele sofreu uma lesão muscular, uma pena, ele entrou muito bem na partida, com personalidade, pegando a bola, indo para cima, chegando no fundo, cruzando, uma pena. E lesão muscular a gente sabe que não se cura da noite para o dia, isso vai de 20 a 30 dias, infelizmente, tá? Então, pessoal, para o jogo contra o São Paulo, imagino eu, o Santos vai atuar com João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e o Rainer. Schmidt, Pituca e o Casares. O Casares deve voltar. E lá na frente, Otero, Furk e Guilherme. Seria muito importante o Santos não conseguir pelo menos um empate. Porque o Santos tem 16 pontos no grupo A e o São Paulo tem 13 pontos no grupo D. Só que o São Paulo tem um jogo a menos. Se o Santos empatar com o São Paulo, ele segura o São Paulo 3 atrás. Se o São Paulo vencer esse jogo que lhe falta, que é contra a Inter de Limeira, o Santos vai ficar junto com o São Paulo e vai ver a questão de saldo de gols.
Vai vir a questão de saúde. Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente, na fase aguda do campeonato, vai ter um jogo apenas. Tanto quartas de final e semifinal. Só a decisão do campeonato são 2 jogos, ida e volta. Nas quartas de final, o Santos vai jogar contra o segundo colocado do grupo dele. O Santos deve acabar em primeiro lugar, só se acontecer uma hecatombe. E nesse momento é o Ituano, um jogo só e na Vila Belmiro. E esses 3 pontos de uma possível vitória contra o Ituano, vamos dizer que o Santos ganhe, você tem que adicionar a pontuação final dele no grupo. Tá? Para quê? Porque aí você vai ter 4 times na semifinal do Campeonato Paulista, certo? Então o vencedor do grupo A, do grupo B, do grupo C e do grupo D. Somando a pontuação desses todos, você vai ter o primeiro com melhor pontuação jogando contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Um jogo só. Se o Santos tiver a melhor campanha, ele vai pegar o quarto de melhor campanha, jogo na Vila. Se ele tiver a segunda melhor campanha, ele vai pegar o terceiro, um jogo só, jogo na Vila. Agora, se ele tiver a terceira ou a quarta melhor campanha, um jogo só semifinal ele vai fazer fora de casa. E vai somar pontos também, para determinar qual é a ordem de jogos na final. Se no geral, somando todos os pontos, fase de classificação, quartas de final, semifinal, o Santos tiver a melhor campanha, ele vai fazer o último jogo da decisão do título na Vila Belmiro. Então é importante o Santos, pelo menos, empatar com o São Paulo. O ideal seria vencer. Óbvio que sim. Dá para ganhar? Olha, não é nada de outro mundo. Eu acho que de outro mundo nesse campeonato paulista é o Palmeiras. Ah, Sormani, mas o São Paulo foi campeão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. É verdade. Nos pênaltis. No jogo normal, o Palmeiras foi melhor que o São Paulo. O Palmeiras segue sendo o melhor time do futebol de São Paulo. E segue sendo um dos melhores times do futebol brasileiro nesse momento. Então, dá para ganhar. Mas se empatar com o São Paulo vai ser muito bom, até porque o jogo é fora de casa. Isso conta muito. Quarta-feira, 7h30 da noite. Vamos repetir o time que provavelmente o Carille vai colocar em campo? João Paulo, Alderlan, Gil, Joaquim e Rainer. Schmidt, Pituca e Casares. E lá na frente, Otero, Furque e Guilherme. Rapaziada, se tiver mais notícias, a gente volta aqui, tá bom? Até.